Tá bom. Eu vou lendo aqui e aí a gente vai respondendo perguntas, tá? Na medida do possível. Então, nosso plano de curso, nossa primeira aula é sobre o catolicismo no Brasil colonial. Como eu disse para vocês, boa parte desse material eu baixei da internet, aqui e ali, só que eu fiz algumas alterações, meio rápidas, e vagarosamente eu estou construindo a apostila dessa matéria. É a terceira vez que eu ministro essa matéria aqui. Ano passado, algumas aulas foram gravadas, então elas estão no meu arquivo, mas as primeiras aulas não foram gravadas e eu não tenho tido tempo de fazê-lo e nem boa vontade, porque fazer 4, 5 lives por semana é um negócio complicado, tá? Mas vamos lá. Então, a história da igreja no Brasil, ela começa a partir do descobrimento do Brasil em 1500. E a história mesmo, propriamente dita, ela vai começar com o envio dos primeiros missionários católicos para o Brasil. Todo mundo aprendeu lá na quarta série, como foi dito aqui, que no dia 26 de abril de 1500, num banco de coral na praia da Coroa Vermelha, no litoral sul da Bahia, foi rezada a primeira missa no Brasil, que foi exatamente a missa de Páscoa. Uma cruz foi fincada num banco de areia na região de Porto Seguro, ali na Bahia, e Pero Vaz de Caminha escreveu a sua carta ao rei de Portugal, carta que ficou arquivada um bom tempo lá no Arquivo Real, e Pero Vaz de Caminha não teve muito tempo de falar mais sobre isso, porque saindo do Brasil eles foram para a Índia, e o Pero Vaz de Caminha foi morto numa invasão lá na cidade onde ele estava nesse período. Então ele diz o seguinte na sua carta: e quando veio ao evangelho que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles, os índios, se levantaram conosco e alçaram as mãos, ficando assim até ser acabado. E então tornaram-se a assentar como nós, e em tal maneira sossegados, que certifico a vossa alteza nos fez muita devoção. A recepção dos indígenas aos primeiros portugueses aqui no Brasil foi pacífica, e eles, inclusive, participaram da primeira missa. Esse quadro que eu coloquei aí na apostila, que representa a primeira missa no Brasil, foi feito bem depois, e ele é bem romanceado do que realmente aconteceu naquele dia. Na carta que Pero Vaz de Caminha escreveu, ele diz que os nativos são dóceis, eles se portaram de tal modo que Caminha convenceu-se da fácil conversão deles no futuro, solicitando também o envio de um par de padres, e ele diz, dos bons, para iniciar o trabalho de evangelização católica no Brasil. Isso ele escreveu na carta em abril de 1500 para Dom Manuel Venturoso, que era o rei de Portugal naquele período. No entanto, esse pedido que Pero Vaz de Caminha fez só vai ser atendido 46 anos depois. Então, entre a carta de Pero Vaz de Caminha e a vinda dos primeiros missionários no Brasil, aconteceu muita coisa na Europa. Américo Vespúcio difundiu em 1506 a sua carta sobre o descobrimento da América, um documento que foi lido assim demais, tamanha quantidade de cópia que foi feito desse documento na Europa. No entanto, o documento que hoje circula como a carta de Américo Vespúcio, você até encontra na internet, muitos a consideram como um documento espúrio que foi cunhado depois e não o documento original de Américo Vespúcio. Isso em 1503, 1506. Em 1517, Lutero afixou as 95 teses na porta da Capela de Wittenberg e começou a reforma na Europa. Em 1534, antes dos primeiros missionários católicos virem para o Brasil, Calvino foi convertido ao Evangelho. Em 1527, Farel começou a evangelização de Genebra e a reforma naquela cidade. Em 1546, o ano que foi enviado os primeiros missionários para o Brasil foi exatamente o ano da morte de Martinho Lutero, lá em Wittenberg.
Então, muita coisa estava acontecendo na Europa naquele momento. Mais 10 anos para... Em 1548, 2 anos depois, aliás, em 1545, um ano antes desses missionários serem enviados para o Brasil, foi convocado o Concílio de Trento e começou a Contra-Reforma, e de modo que os padres que são enviados para o Brasil já são padres da Contra-Reforma de Inácio de Loyola, que são os jesuítas, para começar a evangelização aqui no Brasil. A coroa portuguesa demorou quase meio século para enviar os primeiros missionários jesuítas ao Brasil com fins de catequese. As políticas anteriores de ocupação da nova terra, o arrendamento, o consórcio dos cristãos novos eram judeus convertidos meio que à força ao catolicismo, em Fernando de Noronha, e depois da doação das capitanias hereditárias, tudo isso se mostrou um empreendimento muito frágil para uma colonização efetiva do Brasil, sem contar que muitos degredados eram mandados para cá e soltos aqui para começar a nova vida aqui no nosso país. Tudo isso redundou em fracasso. Foi o acirramento do combate teológico contra os protestantes e as visitas das naus bretãs e flamengas atrás do pau-brasil quem fez o rei retomar o interesse pela colonização do Brasil. Tinha urgentemente que ocupar os pontos estratégicos da costa e pôr os hereges para correr, como foi escrito num documento daquela época. Ou tomava conta de vez, ou perdia tudo aqui no Brasil. Franceses, holandeses estavam andando por aqui, o tempo todo. Alemães também andaram por aqui. Você conhece a história de Hans Staden, que foi um protestante luterano, que veio para o Brasil, ficou preso um tempo com os indígenas, voltou e escreveu um livro das suas viagens aqui pelo Brasil. E outro dia eu achei na internet de graça, para quem quisesse baixar, uma história romanceada do Hans Staden, escrito pelo Monteiro Lobato, para você ter uma ideia do quanto que a história dele era interessante para as pessoas. Uma aventura alemã aqui no Brasil. Os primeiros 6 missionários católicos chegaram aqui no Brasil em 1546. E os 3 instrumentos da Contra-Reforma para barrar o crescimento do catolicismo foram a Sociedade de Jesus, foi fundada em 1540, por Inácio de Loyola, a Inquisição Romana, que iniciou em 1542, e o Concílio de Trento, que foi convocado e que se reuniu em várias sessões entre 1545 e 1563. O Brasil nasceu dentro desse contexto aí. Jesuítas, que é a Sociedade de Jesus, a Inquisição, que não teve muita ação aqui no Brasil, mas pelo menos 2 tribunais da Inquisição aconteceram no Nordeste brasileiro, tribunais leves, e o Concílio de Trento, que normatizou a doutrina católica, que foi a doutrina ensinada pelos padres que vieram evangelizar o nosso país. Nos barcos de Tomé de Souza, o fundador de Salvador, vieram junto, em 29 de março de 1549, não foi nem 1546, os chamados Soldados de Cristo, ou os MIB daquela época, né, os Homens de Preto, para trabalhar aqui no nosso país. Os jesuítas da recém-fundada Ordem de Inácio de Loyola tinham apenas 9 anos de existência e enviaram missionários para cá. Eram conhecidos como a Companhia de Jesus, ou a Sociedade de Jesus. Os primeiros eram apenas 4. O padre Manuel da Nóbrega, que todo mundo já leu sobre ele, e o padre desse nome difícil aí, Azpilicueta Navarro, foram os mais famosos dos 4. Depois veio também o padre José de Anchieta, que chegaria ao Brasil em... E eu esqueci de colocar a data aqui, olha que absurdo. Eu nem lembro direito que data que foi. Acho que foi 1553, alguma coisa assim. A eles juntaram-se mais 2, o Antônio Rodrigues, um ex-soldado mestre nos idiomas nativos, e Pero Correia, um ricaço que se decidira pelo hábito talar das batinas católicas. O trabalho era imenso,
evangelizar aquela massa de gentios com 1000 falas que se espalhava por aquele mundão todo, era tarefa de gigantes. Você vai ler o livro do Elben Len César sobre a evangelização do Brasil, e ele coloca lá pelo menos 8 ou 9 razões porque o catolicismo evangelizar o Brasil achava difícil e complicado. E é importante você ler esse capítulo lá, nós vamos utilizá-lo na nossa primeira prova, aquelas 8 razões porque evangelizar o Brasil era uma tarefa difícil. Acho que é 8 ou 9 razões que o Elben alista no livro dele. O líder da missão era o padre Manuel da Nóbrega. Tem uma gravurinha dele aí para vocês assistirem. Quando a gente aumenta o Word aqui, as figuras são diminuídas, automático, não tem como trabalhar isso aqui. Ele nasceu em 18 de outubro de 1517, poucos dias antes da Reforma Protestante eclodir, e morreu em 18 de outubro de 1570, bem no dia do aniversário dele. Tinha 32 anos e fazia parte dos jesuítas desde 1544. No primeiro ano no Brasil, eles moraram com indígenas. Nóbrega ficou pouco tempo na Bahia, depois se transferiu para a capitania de São Vicente, que é São Paulo, onde fundou em 1554 a aldeia e o Colégio de São Paulo. Quem vai em São Paulo visita lá o pátio do colégio, que foi onde o Manuel da Nóbrega fundou São Paulo. Além disso, participou da fundação de Salvador e do Rio de Janeiro, e na luta contra os franceses como conselheiro de Mendiçá. Juntou-se em 1563 a Anchieta e iniciaram um trabalho de pacificação dos índios tamoios, que retiraram seu apoio aos invasores franceses, sendo estes finalmente derrotados. Foi o principal da ordem jesuíta no Brasil de 1553 a 1560. Escreveu a primeira obra literária no país, chamada Diálogo sobre a Conversão dos Gentios, de 1557, e Cartas do Brasil, que servem como documentos históricos sobre o Brasil colonial e a ação jesuítica no século XVI. Ele faleceu aos 53 anos de idade, no Rio de Janeiro, exatamente no dia do seu aniversário. O outro que é famoso é o padre José de Anchieta. Ele nasceu em 1534, ano da conversão de João Calvino, e morreu em 1597. Em 1553, como eu já disse, ele tinha 19 anos de idade apenas, ele veio para o Brasil em missão jesuítica pela catequese dos nativos, chefiada pelo padre Luiz de Gran, integrando a frota do governador-geral Duarte da Costa. A ação catequética com a meta de catequizar os índios carijós foi seu primeiro trabalho missionário aqui no Brasil. Participou ativamente das lutas dos portugueses para a expulsão dos franceses na Baía da Guanabara, os huguenotes franceses, e ele participou, inclusive, do enforcamento do João de Bolés, ou Jacques Le Ballet, quando ele foi levado para o Rio de Janeiro e foi enforcado na Praça Tiradentes, que fica ali a 2 quarteirões da Catedral Presbiteriana. A igrejinha onde ele foi julgado fica ali a menos de 1 quarteirão da Catedral Presbiteriana. Então, ele foi ativo na questão da expulsão dos calvinistas franceses no Brasil, e segundo um historiador francês, que o escrito dele não tem muita aceitação, foi ele quem chutou o banquinho onde o João de Bolés estava em pé em cima, para que ele fosse enforcado, porque o verdugo estava meio lento para poder empurrar o banquinho. Então, esse historiador francês diz que o padre Anchieta se aproximou e diz: é assim que se mata um herege. Chutou o banquinho e o cara caiu e ficou enforcado, né? Essa história desse historiador francês foi o grande empecilho para a canonização do José de Anchieta no processo canônico no Vaticano. Ele demorou a ser canonizado por causa dessa rixa com o protestantismo aí, que acusa o padre José de Anchieta de ser o principal responsável pela morte ali do Jacques Le Ballet, o último mártir da Baía da Guanabara.
participou ativamente na luta da Guanabara, aprendeu a língua tupi, o que mais tarde lhe permitiu escrever a gramática tupi, que seria usada em todas as missões dos jesuítas no Brasil. Em 1597, aos 63 anos e já doente, o padre dirige-se a Heritiba, atual Anchieta, aldeia que fundara no Espírito Santo, onde passa os seus últimos dias. O seu falecimento viria a ocorrer no dia 9 de junho de 1597. José de Anchieta passou a história da colônia como exemplo de vida espiritual notável, dadas as condições adversas em que foram exercidas, destacando-se pelo zelo religioso e pela sensibilidade humana, especialmente para com os indígenas. Em 3 de abril de 2014, ele foi finalmente canonizado pelo Papa Francisco. O Bento XVI e o João Paulo II não tiveram coragem de canonizá-lo por causa daquela história do banquinho lá do Jacques Le Ballet. Os jesuítas trabalham no Brasil por 208 anos, de 1549 até 1757, tendo enviado para o Brasil 474 missionários entre estrangeiros e formados aqui mesmo no Brasil. Sob todos os aspectos, o trabalho desbravador dos jesuítas foi extraordinário. Eles tiveram um papel fundamental na cristianização de vários povos indígenas, na abertura das primeiras escolas e na fundação de inumeráveis cidades pelo Brasil afora. De modo que a obra jesuíta no Brasil ela é imensa e deve ser tratada por nós respeitosamente. Como se dá, então, a expansão do catolicismo no Brasil? Os carmelitas chegaram em 1580, as missões beneditinas tiveram seu início em 1581, as dos franciscanos em 1584, as dos oratorianos em 1611, a dos mercedários em 1640, as dos capuchinhos em 1642. Todas são ordens católicas, quase que como denominações dentro do catolicismo, que vieram trabalhar no Brasil como missionários nesse período aí. Apesar da aliança entre a Igreja Católica e o Estado português, o rei nunca permitiu à Igreja liberdade suficiente para crescer e realizar a sua tarefa evangelizadora no Brasil. Se você compara o crescimento do catolicismo no Brasil, que era religião oficial, com o crescimento do catolicismo nos Estados Unidos, onde o protestantismo era majoritário, você vai concluir que depois de 100 anos presente nos Estados Unidos, a Igreja Católica tinha 84 bispos e arcebispos, enquanto que 100 anos no Brasil ela tinha apenas uma diocese, a de Salvador. Então, a Igreja Católica, a coroa portuguesa controlava o catolicismo no Brasil, não permitindo que eclesiasticamente ele se desenvolvesse como poderia, e como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o catolicismo nunca foi religião majoritária. Depois de 200 anos, o Brasil tinha apenas 7 dioceses, e após 300 anos, então 1500, 1600, 1700, no início de 1800, o Brasil tinha apenas 10 dioceses, que são as igrejas centrais do governo católico no Brasil. O progresso na carreira sacerdotal dava-se de forma automática com o passar dos anos, não sendo necessário para isso a realização de estudos ou provas. Na entrada do século XVIII, os anos 1700, o iluminismo trouxe uma onda de descrédito sobre a igreja, fornecendo a base para que fosse estabelecido um tipo de catolicismo de inclinação mais popular, permeado pelo sincretismo, providencialismo e fatalista. 3 fatores causaram essa situação aqui no Brasil. Primeiro, o padroado, o recurso e o beneplácito. O recurso e o beneplácito são instrumentos do padroado. Você precisa entender isso. O que era o padroado? O padroado foi uma concessão feita pela Igreja Católica a determinados governantes católicos civis,
especialmente Espanha e Portugal, oferecendo-lhes um certo controle sobre a igreja em seus respectivos territórios como um reconhecimento por serviços prestados à causa católica e um incentivo a futuras ações em benefício da igreja. O que estabelecia o padroado? A coroa portuguesa se comprometia a fornecer os navios para o transporte dos religiosos, financiar o empreendimento missionário católico, construir igrejas e outros edifícios eclesiásticos e pagar o salário dos sacerdotes. Em contrapartida, poderia nomear, transferir e revogar bispados, recolher os dízimos da população, dos fiéis, aprovar os documentos eclesiásticos e interferir em quase todas as áreas da vida da igreja. Quando você estuda a história da igreja brasileira, você vai perceber que nem sempre a coroa portuguesa cumpriu as suas obrigações, mas ela foi zelosa ao extremo no uso das suas prerrogativas. Dom Pedro II foi um dos governantes brasileiros que fez o uso mais inteligente do padroado. E, se você estuda a história do Brasil, você vai lembrar que uma das 3 causas da queda da monarquia de Dom Pedro II, uma delas foi a questão religiosa, que eclodiu principalmente em 1870, quando o Papa excomungou maçons no resto do mundo, e o Dom Pedro II proibiu a publicação dessa bula aqui no Brasil. Aí os bispos de Olinda e Recife, eles divulgaram esse documento e foram presos. E aí, então, a Igreja Católica colocou os fiéis contra Dom Pedro II pela prisão do bispo lá de Olinda e Recife, em Pernambuco. Sendo esse o âmago, a essência, o miolo da questão religiosa. Esse evento produziu a escrita da segunda obra apologética do protestantismo brasileiro. A primeira foi a carta a resposta de José Manuel da Conceição à sua excomunhão, e a segunda foi o livro O Catolicismo à Barra do Evangelho, escrito por Miguel Torres em 1870, explorando, a favor do protestantismo, a questão religiosa entre Dom Pedro II e os bispos em relação à questão maçônica, que depois vai virar problema para nós, presbiterianos aqui no Brasil. Como instrumentos do padroado, a coroa portuguesa usava de 2 expedientes para manter o padroado sob controle. O primeiro era o recurso. Era o direito de recurso à coroa em casos de disciplina eclesiástica. Se alguém fosse disciplinado na Igreja Católica, ele podia recursar ao imperador pedindo para que o imperador anulasse a disciplina. Isso era chamado de recurso. E o beneplácito, que em latim é placet, era o direito de censura de todas as bulas, cartas e outros documentos eclesiásticos antes de sua publicação no Império Brasileiro. Foi o uso do placet que colocou o Dom Pedro II em maus lençóis na chamada questão religiosa a partir de 1870. Ele proibiu a publicação da bula papal contra a maçonaria aqui no Brasil. Ele estava profundamente envolvido com a maçonaria, e aí ele proibiu a publicação. O bispo de Olinda e Recife recusou se submeter, e aí virou a confusão que virou. Um filme muito interessante, brasileiro, que vale a pena assistir sobre essa questão, é aquele filme Mauá, que conta a história do Barão de Mauá. O Barão de Mauá, ele era maçom, e ele foi o maior empresário do século XIX aqui no Brasil. Então, esse filme explora muito essa questão da relação de Dom Pedro II com os ingleses, e especialmente a maçonaria naquela época, e explora bastante a questão do placet. Vale a pena você assistir. O ator principal é o Paulo Betti, e o filme ele foi muito bem feito, muito bem filmado. É um desses filmes que entra para a galeria dos filmes que vale a pena assistir no que diz respeito à história do nosso país. Ok? Então, você precisa guardar essa questão do padroado.
o que significa o padroado e quais são os dois elementos do padroado que os imperadores brasileiros vão usar bastante, que vai servir para controlar o desenvolvimento do catolicismo aqui no nosso país. Um autor chamado Dantas, ele coloca a questão da presença de pessoas de outras religiões no Brasil nesse período inicial da seguinte forma: a presença de indivíduos de outras orientações religiosas seria tratada, sobretudo, de duas maneiras. Primeiro, através da expulsão, quando esses indivíduos não fossem necessários, sobretudo ao desenvolvimento econômico, caso este, representado pelos protestantes franceses, ingleses e holandeses, seria expulso. Segundo, através da supressão da herança religiosa dos indivíduos, quando estes se apresentassem como um recurso necessário, caso representado pelos indígenas num primeiro momento e posteriormente pelos escravos vindos do continente africano. Protestantes que assumissem posição de liderança no Brasil, eles eram chamados a negar a sua fé protestante para continuar servindo em cargos públicos de importância, ou eles deveriam assumir um voto de silêncio, de que nunca iam colocar em público a sua confissão religiosa. Eu li um autor recentemente que ele mostra 3 casos de protestantes que assumiram cargos importantes no Brasil nesse período inicial e que escolheram, então, a supressão religiosa como forma de permanecer atuando aqui no nosso país. Isso está nesse livro que eu coloquei aqui, Rafael de Lima Vieira Dantas, Robert Calley, um esboço da vida do pioneiro do protestantismo no Brasil. Esse livro ele é um livro eletrônico, está à venda na internet. É um livro muito bacana e ele traz muitas informações sobre o contexto religioso brasileiro, do ponto de vista do protestantismo, e ele, então, gasta algumas páginas falando sobre qual era a ação protestante antes da vinda de Calley no Brasil, especialmente no início da colonização. Ele traz, essa é uma das informações que ele traz, muito interessante para o nosso estudo. Aconteceu um problema aqui. Deixa eu fechar aqui para ver o que foi. Não quer passar. Eu acho que é o último mesmo. Acabou. Bom, o que eu tinha preparado para hoje era isso aqui. A gente pode já entrar na aula 2. Nós vamos até 10h15, tá bom? Para vocês terem 15 minutos de intervalo. Deixa eu abrir a aula 2 aqui. Aula 2. Essa aula 2 tem um PowerPoint, mas eu não dou conta de mostrar os dois para vocês, não. Eu tinha que ter impresso essa aula 2 aqui. Tá dando para ler aí? Muito bem. Sim, está dando para ler. Eu tenho que colocar ele em cima aqui do espaço que fica aberto para mim. Eita. Bom, então, tem algumas curiosidades que eu acho interessante a gente mencionar. Como nós vimos, os primeiros missionários católicos vêm para o Brasil em 1549. E a invasão francesa ali na ilha de Villers-Gagnon, ela acontece em 1555. Ou seja,
6 anos depois da vinda dos primeiros missionários católicos para o Brasil. A primeira tentativa de inserção do protestantismo no Brasil, ela se dá apenas 6 anos depois do início da inserção do catolicismo no Brasil. Isso coroa de uma importância tremenda o que foi a França Antártica ou os huguenotes ali na ilha de Villegagnon. E também desmente aquele mito de que calvinistas nunca foram missionários e não gostam de missões, né? E também aquela ideia de que os reformadores não se preocupavam com o avanço missionário da igreja. Os huguenotes vieram para o Brasil em 1557, 2 anos depois da vinda de Villegagnon, e os 2 pastores que vieram para o Brasil em 1557, eles vieram com cartas de apresentação assinadas pelo próprio João Calvino. Isso não é de importância menor para nós calvinistas no que diz respeito a missões. Os irmãos vão se lembrar, nem sei se vão se lembrar ainda, mas quando estiverem estudando um pouco mais aprofundadamente sobre Calvino, vão perceber naquele livro João Calvino, do Alistair McGrath, ele tem um capítulo que ele trata sobre a invasão da França, a partir de 1555, pelo calvinismo. A partir de 1555, Calvino passa a enviar muitos missionários para a França, a fim de ganhar o seu país natal, de modo que quando ele funda a Academia de Genebra em 1559, ele já tinha um trabalho de formação de pastores em andamento, e isso vai possibilitar o envio de mais de 500 pastores para a França após 1555. Então, o envio desses 2 pastores para o Brasil é uma espécie de efeito colateral da estratégia de João Calvino na tentativa de ganhar a França para a reforma. E estava indo bem. Em 1559, nós temos a primeira reunião do Sínodo francês das Igrejas Reformadas, que foi tudo posto abaixo em 1572, com a Noite de São Bartolomeu. Inclusive, uma das pessoas que vai ser morta na Noite de São Bartolomeu, o almirante Coligny, era uma pessoa que estava envolvida com o Gaspar de Villegagnon, quando este veio para o Brasil em 1555. De modo que a história da evangelização calvinista na França, ela acaba se misturando com a história da evangelização francesa no Brasil em 1555, na ilha de Villegagnon. Na minha opinião, isso traz essa comparação traz uma visão do contexto histórico e da questão da obra missionária protestante de forma muito grande, porque tão logo surgiu a oportunidade de vir para o Brasil, os protestantes investiram para enviar famílias para a evangelização aqui no Brasil. Tendo dito isso, é impossível estudar a história da evangelização do Brasil sem recorrer à importância do primeiro esforço missionário realizado em nossa pátria pelos calvinistas franceses em 1557 e 1558. Para o catolicismo, o Brasil começa a ser evangelizado com a chegada dos primeiros missionários, aliás, começa a ser evangelizado com a chegada de Pedro Álvares Cabral, mas na prática, só em 1549 é que chegaram os primeiros jesuítas. Nas caravelas de Pedro Álvares Cabral, havia 7 frades franciscanos e 8 capelães e um vigário. Por isso foi possível fazer a primeira missa aqui no nosso país. Em 1549 chegam os jesuítas, no entanto, foi através dos calvinistas franceses que a jovem nação brasileira teve a oportunidade de ouvir e conhecer o evangelho da graça de Deus pela primeira vez. A invasão francesa, que é o pano de fundo da criação da igreja francesa calvinista, huguenote, aqui no Brasil, ela começa em 1555 e ela termina em 1567. A presença protestante no Brasil se dá apenas no ano de 1557 até fevereiro de 1558. E eram apenas 14 pessoas. Não era uma infinidade de gente, não.
Eram apenas 14 pessoas. Então, os franceses partiram para o Brasil em 15 de julho de 1555 e em 10 de novembro do mesmo ano, sob o comando de Nicolau Durand de Villegagnon, invadindo o Rio de Janeiro e se aportando principalmente na ilha de Villegagnon, que naquela época ficava a mais de 2 quilômetros da praia. Hoje ela fica a distância de uma ponte de, no máximo, 20 metros, por causa do aterro do Flamengo e a construção do aeroporto Santos Dumont, que termina bem ali no pé da ilha de Villegagnon, onde os franceses, os hugonotes, se hospedaram. Agora, o Villegagnon é um camarada que você precisa conhecer um pouco dele. Quando nós estudamos a história da reforma na Escócia, e conhecemos a história de Maria Stuart, ou a Mary Stuart, que era a rainha dos escoceses, a Mary Stuart, ela foi levada da Escócia para a França num navio em 1540 e alguma coisa, antes do John Knox assumir a liderança da reforma na Escócia, e o comandante do navio que levou a Mary Stuart para passar uma temporada na França foi o Villegagnon. Ele é que buscou a Mary Stuart na Escócia, levou para a França, e depois ela se casa com Francisco I, aquele a quem Francisco II, aquele a quem Calvino dedicou as Institutas. Ele morre de otite logo pouco tempo depois do casamento com ela, e ela volta para a Escócia para assumir o seu reinado escocês, deixando a França sob o controle de Catarina de Médici, que vai ser a principal patrocinadora da Noite de São Bartolomeu em 1572. Então, o Gaspar de Villegagnon, ele estava bastante envolvido com as questões e as movimentações políticas da França naquele período da Reforma Protestante na Europa. Villegagnon era católico convicto, mas ainda na França aproximou-se dos protestantes, revelando alguma simpatia por eles, que parecia sincera. E o homem que ele usou para se aproximar do protestantismo foi o almirante de Coligny, um dos principais reformadores da França antes da Noite de São Bartolomeu. A França queria dominar uma faixa territorial do Brasil para fundar a chamada França Antártica. Diante do sucesso inicial dos franceses, Villegagnon escreveu uma carta ao almirante Gaspar de Coligny, na França, e a João Calvino, em Genebra, pedindo missionários. Calvino e o Conselho de Genebra viram com alegria a oportunidade de alcançar as terras brasileiras com a pregação do Evangelho, e, em resposta, os missionários foram enviados. Villegagnon não conseguiu levar adiante a sua missão de conquistador do Brasil, e mais tarde voltou para a França, ficando em seu lugar Bois-le-Comte. Depois de muitas batalhas, os franceses foram expulsos do Brasil em 20 de janeiro de 1567. Se eu não me engano, um pouco antes disso, o Jacques Le Ballet, ou João de Bolés, foi enforcado no Rio de Janeiro por Mendes Sá. Calvino mandou para o Brasil 2 pastores, um pastor de 54 anos de idade, o Pierre Richier, e o outro que era 30 anos mais novo, 20 anos mais novo, o Guillaume de Châtier. Os dois permaneceram no Brasil pouco tempo, voltaram para a França e assumiram pastorados por lá. Mas, só lembrando que vieram com eles 12 pessoas. E somando mais os dois, 14 pessoas vieram para o Brasil, num navio que transportava 250 pessoas, eram apenas 14 os hugonotes protestantes que vieram para o Brasil, voltaram novamente para a França, permanecendo aqueles 4 mártires que nós conhecemos a história deles. Assim, a primeira tentativa de implantação do protestantismo no Brasil se deu através de calvinistas franceses que pregavam princípios do presbiterianismo reformado. Em resposta ao pedido de Villegagnon, Calvino enviou, então, 14 missionários, chegaram no Rio de Janeiro em 7 de março de 1557, desembarcaram em 10 de março do mesmo ano
Então, nesse dia, 10 de março de 1557, foi realizado o primeiro culto protestante nas Américas. O primeiro culto protestante das Américas foi realizado aqui no Brasil. Os Estados Unidos só iria conhecer o protestantismo mesmo um pouco depois, já quase na virada do século, com a ida dos puritanos para os Estados Unidos a partir de 1612, se eu não me engano, um pouco depois disso. E em 21 de março de 1557 foi celebrada a primeira Ceia das Américas, também celebrada aqui no Brasil. E nós estamos aí na beirada da comemoração dessas duas datas. Hoje é 4 de março, dia 10 de março é o dia do primeiro culto protestante das Américas, e dia 21 de março é o dia da primeira celebração da ceia protestante nas Américas, e os dois aconteceram aqui no Brasil. Quem vai ao Rio de Janeiro, lá na Catedral Presbiteriana, em frente ao templo tem a estátua do Pierre Richier e do Guillaume Chatier, celebrando a ceia, uma estátua de bronze, que na época o Guilhermino Cunha queria colocar lá na ilha de Villers-Ganhon, mas a Marinha não permitiu, e ela foi parar, então, em frente à praça, aquela pequena pracinha em frente à Catedral Presbiteriana. Depois eles colocaram lá mais a estátua do Matatias Gomes dos Santos, pregando para um público ali de 6 pessoas, tudo em bronze. E, se eu não me engano, tem mais a estátua do Simonton e a Ellen aportando no porto do Rio de Janeiro. Eles pediam à prefeitura para colocar lá no porto, também não deixaram, e acabou colocando ali, enchendo ali aquela pracinha de estátua de bronze de pessoas, de presbiterianos famosos entre nós aqui. Bom, aí é o turismo evangélico no Rio de Janeiro, você pode fazer quando a pandemia deixar. Qual era o objetivo desses huguenotes que estavam vindo para o Brasil? Organizar uma igreja reformada aqui, criar um ambiente que servisse de refúgio aos protestantes perseguidos na França e em toda a Europa pela Inquisição Católica. Eles saíram de Genebra em 10 de setembro de 1556, todos traziam credenciais assinadas pelo próprio João Calvino. Villers-Ganhon precisava de gente fiel, educada e temente a Deus para ocupar o Brasil, e nesse propósito os calvinistas vieram a calhar muito bem. Em 10 de março de 55, numa quarta-feira, foi realizado o primeiro culto evangélico no Brasil. O culto foi dirigido pelo Pierre Richier, o mais experiente dos ministros. A idade exata dele era 54 anos. O culto constou de um cântico baseado no Salmo 5, cuja melodia foi adaptada e hoje é o hino número 122 do Inário Novo Cântico, que é o inário da nossa igreja. E o sermão baseado no Salmo 27, verso 4, que fala sobre a segurança de uma nova casa. Em todas as noites eram realizados cultos e aos domingos havia pregação do evangelho 2 vezes e a ministração dos sacramentos, Santa Ceia e batismo, 1 vez por mês. Nesse mesmo ano, 1557, em 21 de março, a ceia foi celebrada pela primeira vez no Brasil. Ela foi ministrada pelo pastor Jean-Jacques Le Ballet, chamado pelos portugueses de João Bolés, que foi o camarada que o Anchieta participou do enforcamento dele no Rio de Janeiro. Durante o ano de 1557, uma importante igreja reformada foi organizada na região do Rio de Janeiro. Havia cultos regulares, ministração dos sacramentos, e até um conselho foi oficialmente constituído, segundo o modelo presbiteriano. Naquela época eles chamavam de sessão. O conselho era chamado de sessão. E na linguagem da igreja de Genebra era chamado de consistório. Esta igreja contava já com muitos membros e simpatizantes da pregação evangélica. Aí acontece a traição. No entanto, em menos de um ano, Villers-Ganhon traiu a causa dos missionários e voltou-se para o catolicismo novamente. Segundo alguns, incitado por um cara chamado Jacques, se eu não me engano. O nome dele deve aparecer por aí. Depois daí, as perseguições começaram. Villers-Ganhon começou a questionar as doutrinas e práticas dos missionários.
a abolição de vestimentas e adornos sacerdotais na hora do culto, a negação da transubstanciação, a abolição do uso de sal na liturgia, coisa do catolicismo daquela época, saliva e óleo no batismo, a rejeição da autoridade papal, ajuntamentos sem casamento, porque os protestantes não tinham o costume de fazer cultos de casamento, isso vai surgir depois como influência do catolicismo dentro do protestantismo. Os casamentos não eram feitos nas igrejas, eles eram feitos na sociedade. Somente depois é que as igrejas começam a fazer cultos de casamento, essas coisas. Diante das adversidades, os missionários decidiram voltar para a França, embarcaram num velho navio chamado Jacques. O nome do cara é Jean Contagne, Jacques é o nome do navio, em 4 de janeiro de 1558. Então, menos de um ano depois. Mas, depois de 7 ou 8 dias de viagem, o navio começou a fazer água, correndo o risco de afundar. Para diminuir o peso, 5 missionários resolveram voltar para a Baía da Guanabara. Eram eles Jean do Bordeaux, Matthieu Vernois, Pierre Bourdon, André Lafon e Jean-Jacques Le Ballet. Em terra tiveram que enfrentar a crueldade de Villegagnon, que procurava motivos para condená-los à morte. O propósito era condená-los. Villegagnon elaborou um questionário com perguntas controvertidas e pediu respostas dos missionários. O pedido foi feito em 8 de fevereiro de 58, com prazo de 12 horas para eles responderem. A resposta foi uma confissão de fé que se tornou a primeira elaborada no continente americano. Essa confissão foi tomada como prova de acusação. Tendo em mãos a confissão de fé que solicitou, Villegagnon, a 9 de fevereiro de 1558, mandou prender e martirizar os 4 missionários que a subscreveram. Apenas Jean-Jacques Le Ballet não subscreveu a confissão, tendo fugido para São Vicente, São Paulo, escapando da morte naquele momento. Estiveram presos de 4 de janeiro a 9 de fevereiro do ano de 1558, quando foram martirizados os 4 que ficaram na ilha. Então, dos 4 missionários, 3 foram mortos. Sofreram estrangulamento e, ainda vivos, tendo as mãos e pés atados, foram lançados no mar na Baía da Guanabara. Eram Jean do Bordeaux, Matthieu Vernois e Pierre Bourdon. O André Lafon foi preservado porque era alfaiate, era o único alfaiate da ilha, então não o mataram por causa disso. Deixaram ele vivo para continuar fazendo as roupas das pessoas. E o Jean-Jacques Le Ballet fugiu para o continente. Todos foram mortos numa sexta-feira, em 9 de fevereiro de 1558. Os 4 missionários, André Lafon era alfaiate, negou a fé e foi poupado. Jean do Bordeaux, o mais velho, foi quem escreveu a confissão em resposta aos questionamentos de Villegagnon. Confirmando o que escrevera na confissão, levou uma bofetada de Villegagnon. Sangue jorrou da sua boca e nariz, está escrito lá no livro a Tragédia da Guanabara, e como deixou escorrer uma lágrima de dor, foi objeto de zombaria do agressor, que o tratou de efeminado. Em seguida, foi levado a um rochedo, estrangulado e jogado ao mar. Matthieu Vernois também foi levado para o alto de um rochedo, orou e entregou-se ao carrasco, dizendo: Senhor Jesus, tem piedade de mim. Foi estrangulado e também jogado ao mar. Pierre Bourdon, que estava muito doente, foi conduzido ao sacrifício. Antes de ser morto, elevou os olhos aos céus e orou: Senhor Deus, sou também como aqueles meus companheiros que com honra e glória pelejaram um bom combate pelo teu santo nome. E por isso peço-te, me concedas a graça de não sucumbir aos assaltos de Satanás, do mundo e da carne. E perdoa, Senhor, todos os pecados por mim cometidos contra a tua majestade, e isto eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Oração puritana. André Lafon não permaneceu firme, foi poupado, enquanto aprisionados, esperando a morte, repetiam a mesma atitude de Paulo e Silas, cantando dentro da prisão. Cantavam, louvavam, trocavam palavras de ânimo. Villegagnon ficou conhecido por causa disso como o Caim da América.
Jean-Jacques Le Ballet, diante do sacrifício dos companheiros, ele fugiu para São Vicente, onde realizou intensa atividade evangelística. Foi aprisionado em 1559, conduzido para a Bahia, onde permaneceu encarcerado por 8 anos, até 1557. E aí, no ano da expulsão dos franceses do Brasil, ele foi morto enforcado. Foi condenado a morrer queimado, recorreu da sentença ao cardeal Henrique de Lisboa, mas antes de ser julgado o recurso, Mendes Sá, governador-geral, instigado pelos jesuítas, diga-se de passagem, padre José de Anchieta, fez com que fosse transferido para o Rio de Janeiro, pois deveria morrer onde principiara o seu ministério aqui no Brasil. Foi condenado a morrer por enforcamento. O padre José de Anchieta acompanhou o missionário calvinista, tentando demovê-lo da fé protestante para que escapasse da morte. No enforcamento, o Carrasco, que tinha sido evangelizado pelo missionário, agora condenado, hesitou em executar a pena. Nesse ponto, José de Anchieta, fiel seguidor da Inquisição, toma a frente do Carrasco e enforca o indefeso missionário Jean-Jacques Le Ballet e diz ao Carrasco hesitante: eis aí como se mata um homem. Jean-Jacques Le Ballet era teólogo versado na língua espanhola, no latim, no grego e no hebraico. Foi enforcado pelo padre José de Anchieta, no Rio de Janeiro, no dia 20 de março de 1567, o ano da expulsão dos franceses da ilha de Villegagnon. José de Anchieta nasceu em Tenerife, nas Ilhas Canárias, que pertence à Espanha, no dia 19 de março de 1534. Alguns meses depois se daria a conversão de João Calvino lá em Paris. Em 1548, foi estudar na Universidade de Coimbra, em Portugal, onde permaneceu até os 18 anos. Em 1551, tornou-se jesuíta e, em 8 de maio de 1553, com 20 anos, embarca para o Brasil. Chegou em 13 de julho. Em 1565, na Bahia, recebeu a ordenação sacerdotal, atuou na Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Morreu em 9 de junho de 1597, aos 63 anos de idade. No dia 22 de junho de 1980, João Paulo II decretou em Roma a beatificação do padre José de Anchieta, da Companhia de Jesus. E agora, recentemente, o Papa Francisco o tornou santo, sendo ele o segundo santo brasileiro. O primeiro tinha sido aquele Frei Galvão, lá de São Paulo. Observe o que Anchieta e outros jesuítas escreveram sobre o empenho evangelístico de Le Ballet. Um dos moradores dessa terra, França Antártica, como era conhecida no Rio de Janeiro, era um João Bolés, homem douto nas letras latinas, gregas e hebraicas e muito lido na escritura sagrada, mas grande herege. Com os seus, chegou e ficou em São Vicente. Ali começou a vomitar a peçonha das suas heresias, ao qual resistiu o padre Luiz de Gran e o fez mandar preso à Bahia. Em carta do dia 1º de junho de 1560, Anchieta escreveu sobre os crentes: todos eles são hereges, aos quais mandou Calvino 2 que lhe chamam ministros para lhes ensinar o que haviam de crer. Neste mesmo tempo, um deles, João Bolés, ensinava artes liberais, grego e hebraico, e era muito versado na Sagrada Escritura, e por medo de seu capitão Villegagnon, que tinha opinião diferente dele, ou por querer semear os seus erros entre os portugueses, uniu-se aqui com 3 companheiros idiotas. Este, que sabe bem a língua espanhola, começou logo a espalhar que era fidalgo, letrado, e com esta sua opinião, e uma fácil e alegre conversação, que muito fazia admirar os homens para o estimarem. Passaram-se muitos dias quando começou a vomitar do seu estômago cheio de fedor dos seus erros, dizendo muitas coisas sobre as imagens dos santos e o que aprovava a Santa Igreja do Santíssimo Corpo de Cristo, do Romano Pontífice, das indulgências e outras muitas coisas que adubava com certo sal de graça, de maneira que as suas palavras ao povo ignorante não só
não pareciam amargas, mas mesmo doces. O padre Luiz de Gran foi o vigário requerendo que não deixasse ir adiante essa peçonha luterana e com sermões públicos admoestasse ao povo que se acautelasse daqueles homens e dos livros que trouxeram cheios de heresias. E, além do mais, já a pestilência, pouco a pouco, graçava nos corações incautos da impérita multidão que, sem dúvida, muitos se infeccionaram da peçonha mortal sem haver a menor resistência. Depois disso, o mandaram para a Bahia, para lá se conhecer mais amplamente da sua causa e o que lá e aqui se fez acerca dele. Em 1559, o jesuíta Manuel da Nóbrega escreve sobre os missionários calvinistas. E porque não existe pecado que nessa terra não haja, também topei com opiniões luteranas e com quem as defendesse. Leonardo Vale, outro jesuíta, em carta de 26 de junho de 1562, escreve: e não é tanto de espantar isto em gente rústica do mar, como neste que está preso, como já saberão, passa de um ano, vai em dois, em uma aldeia, e contudo tão pertinaz como se outro letrado não houvera no mundo. E ali onde está, não deixa de falar o que lhe convém à vontade, e ele é tão gabado de sutil e delicado engenho que, se nosso Senhor, por sua bondade, não ajudasse nessa parte tanto a nação portuguesa, como sempre ajudou, não poderia deixar de se apegar a alguns dos que ali vão. Mas nesses poucos dias que aqui andou, se aproveitara bem de sua doutrina. E o ouvidor geral, achando que o herege pudesse fugir, como estava sem ferros, lhe mandou deitar, o que ele não quis consentir, e foi nisso tão remisso que 2 ou 3 vezes mandou a justiça apontar nele com uma seta para o matar. O padre Pero Rodrigues, em 1607, escreveu: posto eu este capitão, Nicolau de Villegagnon, era católico e comendador de Malta, contudo muitos dos seus eram hereges calvinistas, e entre eles um João de Bolés. Era ele bom humanista, latino, grego e tocava de hebraico, muito visto na Sagrada Escritura, mas entendida conforme a perversa interpretação dos hereges. Começou logo meio em segredo e meio em público a falar com pessoas ignorantes, desfazendo na santidade e uso dos sacramentos e nas imagens e na autoridade das bulas e indulgências do mesmo pontífice, e como falava bem espanhol e entremetia as suas graças com gosto da conversão, ia também lavrando o veneno de sua péssima doutrina, de modo que tinha já ganhado com um vulgo ignorante, teve nome de grande sábio. Olha só os nomes que eles dão para nós aí nessas poucos trechos de cartas mencionando a ação do Jacques Le Ballet. Observe que eles elogiam a formação dele, a capacidade intelectual dele, mas dizem que ele vendia, né, a peçonha venenosa dos luteranos. Eles nem sabiam a diferença entre luteranismo e calvinismo nessa época. Ok, é isso daí. Sobre a França Antártica, tem alguma pergunta? Até sou. Interessante saber que tem esse site, né? Textos da Reforma.net, interessante. Eu achei essas coisas lá. De vez em quando você cavuca e acha. Muito bem, colegas. Nós preparamos isso para hoje. Já agora estamos adiantados na matéria um pouquinho. Eu não sei se a gente vai usar o EAD ou não. Por enquanto, a gente vai fazendo aqui. Essa aula está sendo gravada, ela vai ficar à disposição lá dos alunos que a perderem. Passa a fazer parte do arquivo do seminário. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, a gente tem mais 5 minutos, um PowerPoint sobre a Ilha de Villegagnon. Eu vou dar ênfase só nas gravuras, não vou trabalhar o texto, não. Espera aí. Abre. Eu vou colocar na página aberta aqui.
Vou colocar para vocês virem. Vocês vão ouvir minha voz, mas não vão me ver. Bom, então, em primeiro lugar, esse aqui é um mapa da época do Rio de Janeiro, colocando as disposições das ilhas. Eu não tenho certeza, mas parece que Villers-Gagnon é essa daqui. Andando mais um pouco. Esse é um mapa antigo da costa brasileira, falando a respeito da colonização do Brasil, especialmente no litoral. Esse mapa, esses riscos que vocês estão vendo aqui, na verdade, são nomes de portos onde os navios podiam aportar. Essa é uma gravura do Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil. Aqui está uma gravura do Nicolas Durand de Villers-Gagnon, que nasceu em 1510 e morreu em 1571. Olha aí a classificação dele: vice-almirante da Bretanha, noroeste da França, cavaleiro da Ordem de Malta, também conhecida como Ordem de São João de Jerusalém. Então ele não era pouca coisa, não. Aqui nós temos... Helena, Oi. as gravuras não estão passando, não. Não está aparecendo a gravura? O que está aparecendo? Só está aparecendo a primeira, a França Antártica, Salmo 27, 4. Deixa eu tentar resolver aqui. E assim, foi? Agora sim. Ué, por que quando coloca a tela inteira não vai? Deixa eu mudar aqui a forma de apresentação para ver se melhora. Ixi. O Chrome deseja compartilhar o conteúdo da sua tela com o Meet. Escolha o que você quer compartilhar. Mas vou escolher aonde? Vai ter que ser assim mesmo. Vamos ver aqui a tela inteira. Era para ser isso aqui. E agora, apareceu aí para vocês? Apareceu alguma coisa aí? Não. Apareceu não. Não, infelizmente. Vai ser do outro jeito mesmo. Desse jeito aqui não funciona. Eita, fechei o trem. Vai ficar menor. Se eu coloco ele grande, ele para de passar, né? Passou? Não, a gente tá vendo PowerPoint. Mas está passando a tela aí? Não, continua no primeiro slide. E Agora assim? sim, né? Dá para ler. Assim, Esse é o Nicolau de Villers-Gagnon. Aqui nós temos o Gaspar de Coligny e o Henrique II, que forneceu os 2 navios aparelhados e recursos para a viagem. Isso aqui é uma gravura falando de como que chegavam no Porto Brasil. Aqui nós temos o André Tevet, que foi um cara que mapeou
o Rio de Janeiro no passado, e esse é um mapa que ele fez da Baía da Guanabara. A ilha de Villegagnon está aqui, ó. Andando mais um pouquinho. Essa é a cidade da onde eles saíram. Esse é um modelo dos navios franceses usados no século XVI. Esse é um antigo mapa da França Antártica, colocando a ilha de Villegagnon aqui, essa menorzinha aqui. Aqui tem a gravura, a foto. Essa foto fui eu mesmo que tirei, dos camaradas celebrando a ceia em frente lá à igreja do Rio de Janeiro. Esse é uma gravura tirado do livro... Como é que é o nome do cara? Jean Delery, sobre a viagem no Brasil. Ele que conta boa parte da narrativa da história dos mártires franceses aqui no Brasil. E deixa eu olhar aqui para o final para mostrar para vocês algumas fotos. Essa é uma foto da visita do Sino do Presbiteriano à ilha de Villegagnon em 1907, logo depois do cisma, que foi em 1903. Esse é um mapa atual do Rio de Janeiro. Aqui está o aeroporto Santos Dumont, e aqui a ilha de Villegagnon. Essa região toda aqui é chamado de o Aterro do Flamengo. Isso antigamente era mar. Como era muito raso, não chegava a 5 metros de profundidade, então o Brasil fez um aterro aqui, que é o Aterro do Flamengo, e nesse aterro construiu o aeroporto Santos Dumont. De modo que a ilha de Villegagnon, que ficava a mais de 2 quilômetros da praia, ela agora ficou ligada ao continente por uma ponte, bem aqui, e o único acesso à ilha é uma rua que passa atrás do aeroporto Santos Dumont para chegar lá. É um lugar perigosíssimo. Há uns 10 anos atrás, o Jornal Nacional noticiou que um táxi estava passando aqui, e um avião estava taxiando, e quando ele ligou as turbinas para levantar voo, ele jogou o táxi dentro do mar. Tamanha a força das turbinas. Quando eu fui na ilha de Villegagnon em 1998, e eu estava com medo de perder o voo, que era ir no aeroporto Santos Dumont, eu falei, eu vou embora mais cedo. E aí peguei minhas malas e fui a pé. Saí lá da ilha de Villegagnon a pé e fiz esse contorno aqui a pé. Quando eu cheguei na cabeceira da pista, falei assim, vou tirar uma foto do avião aqui. Preparei minha maquininha fotográfica lá, de repente chegou um carinha com a moto, parou do meu lado, disse, o que você está fazendo aqui? Vou tirar uma foto do avião. Eu falei, só pode ficar aqui não, só é doido, vai embora. Me expulsou de lá, disse que eu não podia ficar lá não. Depois, quando eu vi essa história do táxi, eu entendi por que ele tinha me expulso lá daquele local. Era eu que ia parar no fundo da Baía da Guanabara se eu ficasse lá naquele lugar. Aqui mais para baixo tem uma foto para você visualizar melhor. Essa é a foto da ilha de Villegagnon. A ponte que eu falei, eu estava tentando tirar uma foto desse lugar aqui, os aviões vêm, taxiam, viram para o outro lado, ligam as turbinas e jogam o que tiver aqui no mar. Essa aqui é uma região de aterro. Na ilha de Villegagnon, o tamanhozinho que é, não é tão grande assim, funciona a Escola Naval da Marinha. E nós participamos de um culto aqui em 1998. Vista de outro ângulo, aqui a ilha de Villegagnon, do outro ângulo, aqui atrás o aeroporto Santos Dumont. Lá atrás, isso aqui é o Cristo Redentor. Do outro ângulo, aqui aquela ponte que eu falei. Do lado de cá, mais uma parte do Rio de Janeiro. E vista de cima, só a ilha. Essa gravura, essa foto eu tirei do Google. Você pega o Google Earth, leva lá, ele te mostra, então, a ilha de Villegagnon vista de cima. É isso aí. Deus abençoe a todos. Boa mudança de horário aí para a próxima aula. Podem sair. Falou, professor.